De volta conosco, boa tarde, cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com o Daniel Monteiro, advogado e professor de Direito Eleitoral da UFRN. Seja bem-vindo ao nosso programa Boa Tarde, cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos que nos assistem. É sempre uma alegria estar aqui de volta para falar de temas tão relevantes, né, e tão atuais, aí, sobretudo nas redes sociais. Um prazer tê-lo conosco. Eu inicio a nossa entrevista conversando sobre um tema muito importante, tem repercutido no país inteiro, a situação de candidaturas laranjas, né? Sobretudo o que tem repercutido muito envolvendo o PSL, que é o partido do presidente da República. O que é que você pode compartilhar sobre as consequências disso para os partidos e para as pessoas que colocaram o seu nome para ser usado por outras pessoas que se beneficiaram do dinheiro que é público? Isso, Robson. Olha só, o problema das candidaturas laranjas não é de agora, né? Já é um problema antigo, o Ministério Público já vem combatendo isso há bastante tempo em outras eleições, sobretudo naqueles casos onde sequer as candidatas tinham um voto, sequer nenhum delas era sequer depositado o voto na urna. Então esse é um problema já antigo que vem se agravando, né, com a eleição do ano anterior, 2016, onde foram injetados recursos bilionários, né, através do Fundo Especial de Financiamento Eleitoral e o Fundo Partidário, né? Então isso acabou tomando uma repercussão bem maior diante do volume de recursos que se direcionou para essas candidaturas femininas. E com certeza as consequências são consequências criminais, né? Que são crimes, né? Crime, o chamado estelionato eleitoral, você apresentar informações, você se pôr como uma candidata sem de fato sê-la, né? É uma consequência do ponto de vista criminal. Existe consequência para os partidos que podem gerar até, segundo alguns precedentes, a perda de mandatos, né, que foram conseguidos com essa fraude, né, que afinal de contas a candidatura laranja é uma autêntica fraude, né? Então é uma nota de R$3, se a gente pode assim dizer. Então se busca através de vários incentivos financeiros, de tempo de TV, uma promoção das candidaturas femininas que na prática acabam sendo, vamos dizer assim, desfavorecidas. E o que a gente acabou verificando foi um aumento na tentativa, ou pelo menos um aparente, que obviamente tem que se aguardar a conclusão dos inquéritos, dos processos judiciais, mas aparentemente houve um aumento nessa tentativa de candidaturas laranjas. Professor e advogado Daniel, o que é que nós temos de semelhança e de diferença entre essas situações que envolvem laranjas com relação ao partido PSL do presidente da República? Nós temos inclusive uma situação que envolve o próprio ministro do Turismo atualmente, e uma outra situação aqui pertinho de nós, no estado de Pernambuco também, com uma situação que repercutiu bastante. Olha, as semelhanças basicamente são dos indícios de candidatura laranja, de que mulheres têm emprestado o seu nome para candidaturas que na prática não existiram, não fizeram campanhas, não tiveram votações expressivas ou evidentemente, em alguns casos até extremos, sequer tiveram votações. As semelhanças são essas. E algumas diferenças eu poderia dizer, a repercussão, evidentemente, quando se trata de um partido do presidente da República, há uma repercussão maior, mas é preciso lembrar, Robson, que há estudos recentes de que apontam que até 20 partidos teriam ou têm indícios de terem lançado candidaturas laranjas. Então isso não é, volto a dizer, um problema antigo e não é um privilégio de um só partido. Ao que me parece, muitos partidos têm incidido nesse erro. Inclusive, há cerca de um ano atrás, aqui mesmo... O que mais repercutiu foi o partido do presidente, porque o discurso era de fazer uma política diferente, né? Sem dúvida. Dos outros já se esperava esse tipo de coisa, porque é uma prática antiga, como você falou, né? E o discurso, evidentemente, desses novos políticos, novos partidos, é de mudança, de uma seriedade, de uma transparência maior, e é o que ainda a sociedade aguarda. Vamos aguardar o final dos procedimentos com a ampla defesa para saber se realmente esses casos, que realmente são indícios muito fortes, configuraram ou não os crimes eleitorais e as candidaturas laranjas. E aí eu lhe pergunto, em relação a interferências no processo eleitoral, uma coisa muito forte, muito presente, foram as notícias falsas, seja que se chama de fake news, né? Mas seja a notícia falsa propagada de propósito, ou algumas pessoas recebiam notícias, não checavam e acabavam propagando certas notícias. Isso influenciou
muito fortemente a campanha política, o processo eleitoral no país, e você tem, inclusive, até nos dias de hoje, uma realidade que não se acabou, mesmo tendo terminado o processo eleitoral, de constantemente, diariamente, você ter notícias falsas publicadas. É verdade, Robson. As chamadas fake news, eu poderia dizer que é um dos grandes males do século XXI e um dos grandes desafios do judiciário, em especial o judiciário eleitoral, que tem se esforçado ao máximo para, nas campanhas eleitorais, tentar esclarecer a população, que, como você mesmo disse, ora propagam uma fake news por desconhecimento, por relapso mesmo, por uma negligência, ou ora são montadas mesmo, como a gente sabe, verdadeiras estruturas, né, indústrias de criação de fake news. Eu penso que o combate se dá com cuidado, o cidadão precisa ter cuidado, precisa checar essas informações, existem veículos oficiais, né, as fontes podem ser checadas facilmente com poucos cliques, existem programas, inclusive, que desmascaram, né, essas fake news, e o cidadão ele deve ter um cuidado, porque eu penso que a forma de se solucionar com isso é uma educação cidadã que, inclusive, esse seu programa promove, né? Trazendo ao cidadão o que ele deve fazer, o que ele não deve, quais são os direitos e quais são os seus deveres também como cidadão. Então, um grande desafio, a justiça está atenta a isso, se busca, existe na prática mecanismos judiciais para se repor, para se reparar danos à imagem, à honra de pessoas afetadas por essas fake news, existem as liminares que podem ser buscadas, inclusive, nos plantões judiciários, mas é claro, são medidas paliativas, né? O que se tem que buscar é realmente dar credibilidade a quem, os veículos que veiculam notícias autênticas e divulgar realmente os veículos que enveredam por uma notícia fraudulenta. Infelizmente, inclusive, nós observamos que um dos beneficiários no processo eleitoral foi o próprio presidente da República com disseminação de notícia falsa. E atualmente tem recebido muitas críticas, a gente vai entrar já no próximo assunto de pauta, que é a utilização do Twitter do próprio presidente. Até o ex-candidato Ciro Gomes chegou a fazer uma comparação dizendo que o presidente parece um adolescente tuiteiro, que às vezes fica publicando coisas que incentivam um clima de disputa, mesmo a eleição já tendo acabado, e recentemente fez uma crítica muito forte a uma jornalista a partir da notícia falsa, incentivando a que as pessoas fossem se alimentar de informação, fossem buscar informação em alguns sites que são conhecidos por publicar notícia falsa. Então, isso partindo do próprio presidente da República, é lamentável. Robson, realmente a Constituição Federal, ela garante a liberdade de expressão. Ao que parece, ou foi um grande descuido, ou realmente houve uma má-fé em se tentar intimidar, de alguma maneira, certos veículos de imprensa ou jornalistas. E a Constituição, ela é a nossa norma maior, independente do governo que estiver exercendo, né, o que tiver sido escolhido para representá-lo nesse momento. Então, todos os governantes, inclusive o próprio presidente, foi eleito, inclusive nos seus primeiros dias, assegurando que respeitaria a Constituição. Então, a sociedade deve caminhar atenta, analisando, independente do partido A ou B, se o representante a nível nacional, estadual ou municipal, de fato tem respeitado a Constituição e, em especial, a liberdade de expressão. Esse direito fundamental que leva tanta luz, né, tanta consciência numa democracia. E eu gostaria de saber, né, hoje em dia a gente observa uma situação onde algumas pessoas colocam digamos assim, uma opinião diante de uma informação, de um fato, e outras pessoas dizem, mas a minha opinião é diferente disso, e desconsidera a existência do fato. Por exemplo, eu chegar e dizer, não, a cor dessa mesa aqui é transparente. Aí a pessoa chega e diz, não é transparente não, ela é azul. Aí você olha e diz, não, mas a mesa é transparente. A pessoa faz, não, a mesa é azul. Aí, não, é azul, respeita a minha opinião, mas não é questão de opinião, porque de fato a mesa é transparente. Você pode ter ódio de azul, mas a mesa é transparente. Agora, com essa forma como as notícias têm circulado pela internet, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, nas redes e mídias sociais, acaba, digamos assim, criando uma espécie de realidade paralela. E muita gente vai se enganando com certas coisas, confundindo o fato de ter opinião com ter razão. Nem sempre, quando o fato de você ter uma opinião, significa que você tem razão. E não pode desvirtuar um fato que é existente, né?
É verdade, Robson. Essa liberdade que a Constituição garante, ela acaba ganhando uma potencialidade dentro das redes sociais, porque cada cidadão passou a ser um editor e a expressar a sua opinião da forma que lhe prouver. Mas é claro que existem limites para isso também, Robson. A partir do momento em que essas opiniões transbordam para as agressões, né, para manchar a imagem de instituições e de pessoas, o judiciário pode ser chamado a punir esses que exorbitam na liberdade de expressão. É claro que virou-se aí o que a gente até comenta, a chamada bolha virtual. Muitas vezes algumas pessoas vivem dentro daquelas bolhas, porque inclusive os programas de computador encaminham informações de acordo com o tipo de pensamento ou assunto que aquela pessoa se manifesta. Que é o que vocês chamam os algoritmos, Exatamente, né? Os algoritmos, a IA, a inteligência artificial, mas é claro que o cidadão consciente, ele pode buscar outras fontes, né, diversas, da internet, da TV, enfim, da rádio, e conversar com seus colegas de trabalho, ver revistas especializadas e ter uma opinião mais bem elaborada, né, fugindo aí um pouco dessa bolha virtual que acaba muitas vezes sendo criadas ao nosso redor na internet. Lembrando também a importância de o cidadão buscar os seus direitos, as suas informações e assim ele poder se manifestar com mais conteúdo, com mais propriedade. Muito bem. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, voltaremos, continuando com essa entrevista com o professor advogado Daniel Monteiro, professor da UFRN e atua na área eleitoral. Você pode participar com a gente, manda sua pergunta, sugestão, comentário para o 99982-7916. Tem várias perguntas chegando, eu vou fazê-las daqui a pouquinho. Com boa tarde, cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, conversando com o professor e advogado da área eleitoral, Daniel Monteiro. Temos aqui a pergunta da Maria Clara, que está nos acompanhando em Lagoa Nova. Ela gostaria de saber o que pode acontecer com quem publica e também com quem multiplica ou dissemina as notícias falsas. Olha, se ficar configurado uma dolosidade, ou seja, uma vontade de disseminar e de difamar alguém, ela poderá ser enquadrada nos crimes de difamação, injúria, enfim, de crimes contra a honra, digamos assim. E também pode ser suscetível de eventuais indenizações por dano moral, né, que é na área civil. Então, tanto aquele que cria e compartilha mensagens criminosas e falsas, com o objetivo de macular a imagem de uma pessoa ou instituição, ela pode ser uma copartícipe, pode ser uma corréu numa eventual ação indenizatória. Então tem que se ter cuidado, embora, é claro, nos dias de hoje exista uma movimentação muito rápida, né? As informações são muito rápidas, mas aquele que se sentir, sim, prejudicado, ele pode buscar as vias judiciais adequadas e enquadrar e buscar a penalização daqueles que colaboraram para a expansão de uma notícia falsa. Nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal, inclusive, tem sido já diariamente vítima de uma série de notícias falsas envolvendo vários membros e a partir daí parece que só quando a fogueira chegou nos seus pés passou a tomar a decisão para tentar combater de uma maneira mais eficaz, mais efetiva a disseminação de notícias falsas. Veja, Robson, de fato o judiciário tem sido vítima também, como várias instituições, das fake news, né? Mas eu digo que o judiciário tem buscado, não de agora, há muito tempo, várias linhas de enfrentamento dessas fake news. E mais recentemente nós tivemos o caso da abertura de ofício, né, de um inquérito, né? O próprio presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, ele determinou a abertura de ofício sem uma provocação para apurar as fake news que estivessem envolvendo os ministros dessa corte, da Suprema Corte, né? Existe uma polêmica nisso, porque o que se tem concebido como regra no Estado Democrático de Direito é que o Estado julgador, quando toma conhecimento de ilícitos, ele encaminha ao Estado acusador, que no caso é exercido pelo Ministério Público, para que ele tome as providências. E nesse caso, ele se valeu de uma especificidade, um artigo que tem no regimento interno do próprio STF, e determinou essa abertura de ofício, né, sem a provocação, portanto, do Ministério Público. A Procuradora-Geral, Raquel Dodge, pediu informações ao relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, e a essa celeuma atual no sentido de que se ele poderia ou não ter instaurado isso, ou seja, se ele poderia, dentro desse
regimento específico do STF que prevê a possibilidade de instauração em crimes que ocorram dentro do âmbito do STF, se ele poderia ter aberto para um objeto mais amplo, onde sequer se indicou os fatos específicos e quem seriam possíveis autores. Então há essa crítica, essa polêmica, é importante que a sociedade também acompanhe, para que, não só no caso do STF, mas as instituições ou pessoas que sejam prejudicadas também possam ser punidas da forma devida. E como é que está a situação agora também, né, que passou por votação no Supremo Tribunal Federal para ter um foco mais importante, digamos assim, mais específico na questão da violência contra as mulheres? Porque, inclusive, é uma coisa que é um assunto que acaba estando ligado ao outro, né? Porque muitas das notícias falsas, muito desse tipo de coisa que se propaga nas redes e mídias sociais tem uma conotação mais violenta, tem uma conotação de agressão, tem uma conotação de provocar cisões, de provocar divisões. E aí eu gostaria que você pudesse falar para o nosso telespectador o que é que o STF tem decidido a respeito desses crimes cometidos contra as mulheres. Olha, o STF, nas questões que lhe cabe, questões de repercussão geral e casos que lhe chegam especificamente de partes, tem sido rigoroso, né? Tem sido contundente, né, no combate da violência à mulher. Inclusive, tem estabelecido, em homenagem agora ao Dia das Mulheres, dia 8 de março, estabelecido uma prioridade no judiciário para se julgar casos em que há violência doméstica contra a mulher. Então, há uma prioridade no nosso sistema judiciário hoje de se priorizar julgamentos que afrontem direitos básicos das mulheres, inclusive destacando a questão do feminicídio, né, que é aquele homicídio praticado em razão da condição do gênero da mulher e da fragilidade que em algumas situações ela se apresenta. Para você ver a importância de se discutir isso com seriedade, né, e que haja punição rigorosa, porque aqui e acolá tem gente dizendo que é mimimi, que essa história ou de feminismo ou mesmo de defender algumas causas ligadas à mulher, tem gente que fica desdenhando desse fato tão importante, e aí você vê diariamente sequências absurdas de violência contra a mulher, né? E uma última pergunta, professor Daniel, com relação às regras de competência da Lava Jato, que gerou muita polêmica também, né? Na Justiça Eleitoral versus a Justiça Federal, né? O mesmo que se fala que certos crimes passam a ser julgados pela Justiça Eleitoral, não pela Justiça Comum. O que aconteceu foi um julgamento de 6 votos a 5, né? Por maioria o Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência que já vinha no sentido de que os chamados crimes conexos com os crimes eleitorais devem ser julgados na forma do artigo 121 da Constituição Federal pela Justiça Eleitoral. E aí a grande celeuma, uma grande discussão que se gerou em torno disso é se a Justiça Eleitoral daria a mesma celeridade, né, que a Lava Jato tem dado na Justiça Federal, tendo em vista que a estrutura da Justiça Eleitoral, de fato, não é a mesma que a Justiça Federal. Não existe uma estruturação montada com equipes, com setores tão bem estruturados como a Justiça Federal. Do ponto de vista técnico, eu entendo que realmente foi uma decisão acertada, porque, de fato, era uma jurisprudência já reiterada da Corte e é uma previsão constitucional, né? A divergência, inclusive aberta pelo ministro Fachin, apontava para a cisão, ou seja, na opinião dele, deveriam separar os processos que eram criminais, que tinham natureza criminais, dos de corrupção, de lavagem de dinheiro. Mas não é exatamente isso que a Constituição aponta e que as decisões anteriores do STF também apontavam. De todo modo, Robson, eu vejo um desafio da Justiça Eleitoral para, mais uma vez, comprovar a sua competência em dar vazamento a todas as demandas eleitorais, inclusive nas áreas criminais. É importante lembrar que o STF disse que caberia, em cada caso, a Justiça Eleitoral analisar se é de competência dela. Então, inclusive, poderá acontecer isso, de ser encaminhado para a Justiça Eleitoral e voltar para a Justiça Federal se ela entender que não há conexão com crimes eleitorais. E você tratando cada caso como um caso distinto, não pode gerar esse problema que o país tem vivido, de você ter decisões judiciais personalizadas ao invés de fazer com que a lei acabe valendo para todos de uma maneira igual?
Se isso ocorre, e algumas medidas ocorrem, Robson, é uma distorção do sistema. São falhas que, como o sistema humano, pode proporcionar. Mas sempre a busca pela justiça e o aperfeiçoamento tem sido uma prioridade de todo o judiciário e de todos aqueles que atuam perante o judiciário. Inclusive, no novo sistema do Código de Processo Civil, tem se buscado julgar as chamadas teses e não os casos concretos. Sedimentando uma jurisprudência sobre teses, todos aqueles casos concretos que se encaixem naquela tese e, portanto, de uma imparcialidade maior, você terá a aplicação daquele entendimento. É esse caminho que o judiciário tem tentado. Agora, evidentemente, tem casos bem peculiares na justiça. Muito bem. Quero agradecer, professor Daniel, advogado, pela sua presença e participação no nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo e receba o kit. Eu agradeço. De produtos Lucena, você aproveitar Obrigado. com seus amigos e familiares. Maravilha. Eu que agradeço, Robson. Um abraço a todos. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão de hoje. Continue ligado na Band Natal. Vem aí o Nordeste Urgente. Um grande abraço e até amanhã.